Olá, meus amores e minhas amoras. Voltamos à nossa próxima aula. A aula passada nós vimos sobre frase, oração e período. Nessa aula de hoje nós vamos continuar com essa mesma teoria e nós vamos acrescentar alguns pontos para dar início, continuar essa ideia das orações ordenadas, subordinadas, que vem através dos períodos compostos. Eu trouxe aqui para vocês hoje, relembrando um pouco a questão dos períodos que nós vimos na aula passada, e vamos pegar um pouco do que eu expliquei e dar uma aprofundada, certo? Então nós temos aqui os períodos. Relembrando para vocês, o que são os períodos? Período é a mesma coisa que frase mais oração. O que significa? A frase, o foco dela é no sentido. Lembra que a gente falou disso? E a oração, o foco dela é o verbo. Lembrando, não existe frase sem sentido, nem existe oração sem verbo. Então aqui a gente tem que lembrar desses sentidos que foram vistos na aula anterior, para a gente reforçar. Então, eu vou ter a frase, que o foco dela é o sentido, e eu vou ter a oração, que o foco dela é verbo. Esses dois juntos, quando eu tenho a presença tanto da frase como da oração, aí eu vou ter o período. Então, o período sempre vai ser formado por uma oração, uma frase ou verbo com sentido, certo? Quando a gente vai classificar, nós temos dois tipos de períodos. O período simples e o período composto, como a gente já tinha visto. O período simples, ele vai ser chamado também de período absoluto, o que significa que ele só tem uma oração. Então, ele tendo uma oração, essa oração vai ser absoluta, só vai ter ela e nós teremos também só uma ação principal naquela frase, naquele período, naquela oração, certo? Além disso, relembrando essa questão da oração e o fato do período ser absoluto, a gente não pode deixar de recordar também o que seria uma oração completa. O que seria uma oração que o sentido dela é totalmente completo? É quando a oração ela tem todo o entendimento de sintagmas. Eu vou conseguir identificar o sintagma nominal, sintagma verbal. Isso é uma coisa que vocês já viram antes lá no 8º ano, né? Aquela análise sintática que a gente faz das orações, quando a gente consegue identificar e classificar o sujeito, o predicado. Mesmo nas orações, quando o sujeito não tem, é o sujeito inexistente, ou então a oração sem sujeito, a gente conseguiu identificar que o sujeito é inexistente ou que a oração é sem sujeito. Isso faz da minha oração também ser uma frase, uma oração completa. Então, esse período ele é absoluto porque ele tem toda essa parte dele completa. Aqui eu trouxe para vocês um período simples, com um único verbo, né? E eu separei para vocês a questão do sujeito e predicado para a gente recordar, porque isso tudo vai fazer sentido para frente, para a gente entender o porquê, quando o período é composto, ele precisa de algo. O que é esse algo? Isso tem a ver com a sintaxe que a gente está analisando aqui agora, tá ok? Então, eu trouxe aqui para vocês a seguinte frase. O menino jogou bola. Então, a gente pode dividir o menino como sujeito, jogou bola como meu predicado. E reforçando que nós temos jogou como verbo. Esse verbo é um verbo transitivo direto, então logo bola vai ser o meu objeto direto, complementando o meu verbo jogou, correto? Então, não se esqueçam, nós temos aqui nesse meu período simples, por mais que ele seja simples, por mais que ele só tenha um verbo, eu vou ter ele completo, com o sujeito, nesse caso eu tenho um sujeito simples, meu predicado verbal, com o objeto direto complementando o meu verbo. Tudo isso faz ele ser um período completo.
Então, nós não temos períodos incompletos. A gente pode ter orações dentro do período que talvez não sejam completas. Ok? Vamos lá então. Então, período simples a gente recordou. Vamos recordar agora o período composto. O período composto, ele, diferentemente do período simples, ele será formado por 2 ou mais orações. Então, nós teremos 2 ou mais verbos, reforçando o que a gente já tinha dito. E aqui os períodos compostos, eles são classificados de acordo com essa dependência ou independência das orações. O que significa essa dependência ou essa independência? É justamente aquilo que a gente viu ali agora atrás, a respeito dessa dependência ou independência sintática. Então aqui, ó, tanto a dependência como a independência tem a ver com a sintaxe. Aqui é quando a gente está relacionando sujeito, predicado, o que nós temos de relação de completar ou não precisar completar. Naquele período simples, a gente não precisa completar nada. A gente tem o sujeito, a gente tem o predicado, a gente tem o objeto que está complementando o verbo. Então, não faltou nenhum elemento da nossa análise sintática. Agora, isso não vai sempre ocorrer. Então, por isso que às vezes os períodos são compostos para que uma oração complemente a outra, para que uma oração preencha, executando o papel desse elemento que estava faltando na primeira frase. Ok? Então, vamos ver com mais exemplos aqui. Os períodos, eles podem ser compostos por coordenação ou por subordinação. O período por subordinação é quando eu vou ter essa dependência. Então, se uma oração vai depender da outra para ela existir, para ela fazer sentido, aí por que esse período tem que ser composto? O período não precisa ter verbo e ter sentido. Períodos compostos por subordinação, se a gente dividir, uma oração ela não vai ter sentido. Então, o meu período se romper ali não vai ter sentido, então não é período. O período só vai ser composto, por quê? Porque eu vou precisar de 2 orações ou mais para fechar o sentido daquele meu período. Então, eu vou precisar de mais verbos, de mais orações para explicar aquele meu período e ele realmente fazer sentido e passar a mensagem que a gente precisa para o nosso comunicante, né? Para quem a gente está conversando, ou para o nosso leitor quando a gente escreve. Então, no período composto por subordinação, a gente tem que, possui dependência sintática entre as orações. Eu não posso simplesmente desmembrar, senão não vai fazer sentido. Uma oração não vai fazer sentido, nem a outra sozinha, se a gente dividir. Então, elas dependem uma da outra realmente para executar esse sentido e aí fechar o período inteiro para ele ser um período completo com o sentido que a gente precisa. Então, eu coloquei aqui que essas orações subordinadas, elas podem ser classificadas de 3 tipos, de 3 formas. Elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Quando que isso vai acontecer? Eu vou ter uma oração principal e essa oração principal, ela vai precisar de uma outra oração para complementar o sentido dela. Essa outra oração pode substituir ou ter o efeito sintático de um substantivo, ou ter um efeito de um adjetivo, ou um efeito de advérbio. Então, quando essa outra oração vai complementar a minha oração principal, a função dela ali na frase é substituir, está executando o papel de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Por exemplo, quando nós temos um sujeito, o sujeito é formado por um sintagma nominal, né? Um substantivo próprio, um substantivo comum ou algo que exerce a função de um sujeito simples, por exemplo. Se a gente tem ali um substantivo, quando eu tenho uma oração principal, ela vai precisar de um substantivo para executar o papel de sujeito, caso ela não tenha.
ou para executar o papel de predicado, que eu também vou precisar, ou então papel de objetivo, de objeto direto, de objeto indireto e por aí vai, que são todas formadas por substantivos. Então, por isso que eu tenho esse período composto por subordinação, ele pode ser substantivo, porque eu vou precisar de um substantivo na minha oração principal, que não tem. Ele pode exercer também o papel de adjetivo. Então, por exemplo, eu estou no meio de uma frase e eu preciso complementar com um adjetivo. Eu posso colocar uma outra oração com a função desse adjetivo. Eu não preciso colocar somente o adjetivo propriamente dito. Às vezes você quer explicar um pouco mais, então você coloca uma oração subordinada, adjetiva, para complementar essa oração principal através do seu adjetivo. Ou então advérbio, quando você quer dar uma ideia de tempo, de lugar, e outras que nós temos variadas, os advérbios, quando a gente vai utilizar na oração, como oração, a gente tem temporal, comparativo, concessivo e por aí vários também. Então eu quero que vocês percebam que o meu período, por diversas vezes, ele vai ser composto por causa dessa dependência ou independência entre as orações, analisando de maneira sintática. Então, se faltou um elemento sintático, eu preciso complementar aquele meu período com uma outra oração, senão ele não vai fazer sentido. Aí eu vou ter um período composto por subordinação, que é quando eu tenho essa dependência da sintaxe aqui envolvida. Eu preciso de uma oração para complementar o que está faltando. Sempre vai estar faltando alguma coisa nesse período composto por subordinação. Então eu tenho essa oração que vai complementar executando esse papel sintático. Correto? Aí, quando ele não tem essa dependência, quando ele vai ser independente, quando que a gente não vai ter essa relação? Vai existir? Vai também. E aí a gente pode ter aqui o período composto por coordenação. Por coordenação, ele não tem essa dependência. Se eu separar as orações que formam esse período, cada uma vai ter o seu sentido completo e eu não vou precisar de complementar com nenhum elemento, porque todos os elementos serão encontrados ali. Então, nós temos aqui, períodos compostos por coordenação, eles possuem a independência sintática. Então, eles vão ser totalmente independentes. Todas as orações serão independentes. Elas não precisam uma da outra. Terão uma outra porque querem, mas eu posso trocar que o sentido vai existir naquela primeira ou na segunda de maneira independente. Entre orações e podem ser ligadas por conjunções. Aí é que tá. Nas orações, períodos compostos por subordinação, eu também vou utilizar de conjunções. Mas aí a gente vai trabalhar isso depois, então deixa as conjunções subordinadas para depois. Mas aqui nas coordenadas, a gente já pode avaliar isso. Então, quando eu tenho um período composto por coordenação, supondo que eu tenho duas orações ou mais, né? Mas vamos pensar em duas orações. Essas duas orações, elas podem estar ligadas por uma conjunção ou não. Elas podem ter vírgulas entre elas ou nada também. Elas podem estar separadas por outra forma, mas elas sempre vão ser independentes. Vamos lembrar disso. Então, elas podem, quando elas são ligadas por conjunções, eu vou ter um período composto por coordenação sindético. Então, essas orações são chamadas de orações coordenadas sindéticas, quando eu tenho a conjunção. Agora, quando eu não tiver conjunção, vai ser uma oração assindética. Então, se o período composto for por coordenação, relembrando, elas são independentes sintaticamente analisando. Segunda coisa, se for coordenação, eu posso ter conjunção ou não ter conjunção. Então, se eu tiver conjunção interligando as minhas duas orações, esse período vai ser sindético. Se eu não tiver nenhuma conjunção interligando, ou vírgula, ou qualquer outra coisa, vai ser assindético. Lembrando que a conjunção é uma matéria de classe gramatical que vocês já viram,
né? E aí a gente estuda as conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Então é aqui que a gente vai aplicar esse exemplo de conjunção. Então, sem conjunção, assindética. Lembra quando a gente viu figuras de linguagem e aí a gente trabalhou com assíndeto, polissíndeto? Lembra que a gente falou que esse A aqui, ó, ele tem o efeito negativo. Então, se na sindética eu tenho conjunção, a sindética eu não vou ter conjunção. Lembra que ele tem o valor negativo, correto? Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente já ter uma noção do que seria esse período composto por coordenação. Exemplo, saí de casa, entrei na venda. Eu tenho um período composto e aqui é assindético. Eu não tenho nenhum vínculo. Tenho duas orações independentes, uma não depende da outra, não preciso da outra para fazer sentido. O meu sentido aqui, ó, sair de casa, é um fechado, sair de casa. Não preciso falar mais nada sobre isso. Mas se eu quiser falar, eu posso colocar uma outra oração. Entrei na venda. Eu posso soltar essa oração também de maneira livre. Entrei na venda. Não necessariamente eu tenho que ter saído de casa para entrar na venda. Então, são duas situações diferentes. Eu tenho duas orações independentes. Uma não precisa da outra para fazer sentido. Agora, quando temos aqui embaixo, comprei de tudo e voltei cedo, eu tenho também duas orações totalmente independentes. Independentes não fazem menor relação, mas eu posso colocar fazendo relação também. Só que não tem dependência. Eu posso alterar essas relações. Então, eu tenho aqui, ó, comprei de tudo. Comprei de tudo. E comprei chocolate, comprei de tudo e fui embora, comprei de tudo e não levei nada, porque eu tava sem dinheiro, comprei de tudo e tudo tava vencido, sei lá. Você pode acrescentar qualquer coisa para complementar. A outra oração, ela também tem que ser independente. Então, eu tenho aqui, ó, e voltei cedo. Voltei cedo de onde? Da venda? Que estava lá atrás, meu outro exemplo? Pode ser. Voltei cedo da festa, voltei cedo da escola, voltei cedo de qualquer lugar. Então, essa minha outra oração aqui, ela também é independente. Uma não depende da outra para fazer sentido. Ambas podem ser utilizadas em qualquer outra situação que elas também estão fazendo sentido, que o sentido delas é fechado e tudo vai ser compreendido através da história. Mas a partir do momento que eu colocar as duas no mesmo período, eu vou ter um período composto por coordenação, porque elas não dependem uma da outra para fazer sentido. Mas já que o sentido é todo completo, eu vou ter comprei de tudo e voltei cedo. Esse E aqui é a minha conjunção. Ele está fazendo o papel da minha conjunção que está interligando as minhas duas orações. E aí, ele está fazendo o papel sindético. Por isso que eu tenho essa classificação de assindético e sindético. Aqui no sindético, eu vou ter uma conjunção interligando. E aqui, já adiantando um pouco do conteúdo da próxima aula, que nós vamos classificar essas orações coordenadas, que elas se dividem em duas, né? De sindética e assindética. A sindética não tem subclassificação, mas as coordenadas sindéticas têm 5 subclassificações. E nesse caso aqui, como eu tenho uma ideia complementando a outra, sendo adicionada a outra ou somada a outra, esse E vai fazer o papel de conjunção aditiva. Então, aqui eu vou ter duas orações. Então, esse período meu, para classificar, vai ser oração coordenada sindética aditiva, porque eu tenho duas ações sendo somadas uma a outra para fazer um período mais completo, um período mais com um sentido mais completo. Espero que vocês
tenham entendido tudo direitinho. Qualquer coisa a gente está aí nos plantões também. No final desse vídeo, dá uma olhadinha lá naquele documento de tarefas para casa. Vão ter alguns exercícios para vocês fazerem sobre essa questão de períodos, certo? Período composto, período simples. O que é um período composto? Por coordenação, por subordinação. Analise cada oração e na hora de separar as orações nos exercícios, procura primeiramente o verbo. Ele é que vai te ajudar a entender se aquela oração está completa ou não. Então aqui eu comprei. Quem comprou? Eu, sujeito oculto. Então tá beleza. Comprei de tudo. Preciso falar mais alguma coisa? Não. Então essa minha oração é independente. Quando a gente analisa a segunda, voltei cedo. Quem voltou? Eu voltei. Sujeito oculto novamente. E aí eu também não preciso complementar essa minha oração. Então eu quero que nos exercícios vocês trabalhem essa questão de identificar se o período é composto ou se ele é simples. Se for composto, quantas orações eles têm? Quantas orações cada período tem? Quantos verbos tem? E se eles precisam de outro período para fazer sentido ou não? Dá uma olhadinha nas tarefas de casa, tem tarefa na apostila também e qualquer coisa a gente está aí para tirar as dúvidas, certo? Até mais, gente, até na próxima aula. Tchauzinho!